Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos na semana mais linda, para mim, pelo menos, do ano, que é a semana do Natal. E aí a gente, com muito carinho, e essas meninas aqui lindas, nos preparamos, né, para trazer para vocês esse especial de Natal, que é quase um resumo, quase não, é um resumo mesmo de todas essas epístolas que estudamos até agora. E essas lindas meninas, nós estamos aqui, a Heloísa, estamos com uma chuva aqui em São Paulo, a Heloísa acabou perdendo a energia, né? Não dela, mas da casa, já ela consegue entrar, e a nossa querida Sonja não vai conseguir estar conosco presencialmente, que está num outro trabalho, mas encaminha para todos vocês um Feliz Natal. E eu vou fazer o que agora? Eu vou pedir para abrirem os microfones, as nossas meninas super poderosas, para dar abrir a porta para as pessoas que vão nos assistir agora. Elô entrou! Chegou a energia de Elô. A luz voltou. Já fala, Elô. Já acabei de passar a palavra para vocês.
Ah, então tá bom. É minha vez, então? Agora Pode é. começar. Ah, então, não, eu queria, com muita alegria, muita gratidão que nós hoje estamos fazendo esse programa especial de Natal, né? Espero que vocês gostem. A gente tem muitas coisinhas aí para apresentar, a Eurídice com a parte artística dela. Eu sei que ela vai abrilhantar muito. E também né, os temas que a gente vai discutir aqui, espero que sejam de muito proveito e muita reflexão para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Kátia Boelani, voltei para tu. Faço da Elo as minhas palavras. Com muito carinho a gente preparou esse trabalho e que a gente consiga trazer uma energia nova para o nosso Natal, trazer uma energia de esperança, de fé e de amor. Que nós possamos, com esse trabalho juntos, melhorar a energia do nosso planeta, né? Porque se o Natal é uma época de luz, de paz, de fraternidade, de caridade nos nossos corações, também é uma época de muita dor, muito desespero para muitas pessoas. Então, que nós possamos amenizar um pouquinho com o nosso coração, com o nosso amor, essas situações do nosso planeta. Sejam todos bem-vindos. Muita gratidão por estar aqui e por vocês estarem aí. Grande abraço e bons estudos para todos nós. Gostei dessa, e por vocês estarem aí, que lindo. Sônia. Ora, estamos aqui mais uma vez, desta vez para comemorar o nosso Natal, o Natal do nascimento do nosso mestre amado, o nosso Mundial e Guia. Estou grata por estar aqui mais uma vez, grata por ter vós desse lado, vocês desse lado, e por ter estas meninas maravilhosas aqui comigo, que vão fazendo com que eu cresça diariamente, cada vez mais, quando estudamos juntas. E eu agradeço também ao Tavares esta oportunidade, à Eurídice, que foi ela que nos juntou, e agradeço também, de alguma forma, a todos aqueles que, do outro lado da vida, têm feito parte deste estudo connosco, os que estudam connosco mesmo e aqueles que nos intuem. Então, gratas a eles e também neste Natal, não nos esqueçamos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é Deus. E podemos fortalecermos estudando cada vez mais e vivenciando verdadeiramente o Evangelho nas nossas vidas. Não é só no Natal que a gente deve se lembrar de Jesus. Devemos lembrar-nos de Jesus todo o tempo, a toda a hora. Está bem? É isto. Boa noite. Que bom e seria bom dia ou boa tarde. Que bom seria se fosse Natal todo dia, mas nosso coração está preparado, pelo menos uma vez por ano já está valendo, né, Sandra? Exatamente. Eu acho que essa ideia de ser Natal todo dia é muito importante, porque o nascimento do Cristo é no nosso altar, é no nosso santuário, é dentro de nós. Não é um dia especial. Claro que, como todos os aniversários, a gente comemora naquele dia, né? Mas não sabemos nem se, ou até por outras sabemos que o nascimento do Cristo não foi nessa data que nós comemoramos. Isso daí é uma coisa que foi arranjada, mas não importa. Ele veio, ele fez a diferença, ele mudou o rumo da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Então, só posso dizer a todos que tenham um Natal o ano inteiro iluminado, iluminando os seus corações com o Evangelho, com o entendimento dessa mensagem que o Cristo veio nos trazer, através dos nossos estudos, que a gente só tem a agradecer poder estarmos juntos para fazer esse estudo das epístolas, né? E lembrando também que nós estamos numa estação da luz. A luz ilumina, nós paramos nessa estação da luz. E estamos recebendo a luz do entendimento, a luz do aprendizado, né? Então, que nós, como o Tavares colocou para a gente, que nós possamos trilhar esse caminho da luz. Então, eu quero abraçar a todos os que nos ouvem,
seja presencialmente, seja depois nas lives, agradecendo profundamente por mais esse ano que a gente esteve juntos e que a gente então possa hoje ter um programa muito amoroso, muito feliz, como todos são, mas esse é especial, porque é o especial de Natal, né? Então, se eu puder já iniciar o programa com a oração, nós vamos fazer essa oração. E eu vou pedir licença para depois, né, começar essa oração com um poema que é do Emmanuel. Senhor Jesus, mestre querido, gratidão a ti, Jesus, porque viestes a esse nosso mundo ainda muito inferior, iluminar as nossas almas. Você veio nos dizer, Jesus, que somos luz e que devemos pôr a luz acima do candeeiro, para que possamos iluminar também a todos os que nos rodeiam. Você é a nossa luz, mestre. Gratidão eterna porque você nos conduz, porque você é o nosso modelo, porque você é o nosso guia. E nesta data que mais uma vez a humanidade inteira comemora o seu nascimento, em que você é lembrado até mesmo por aqueles que não te seguem, nós pedimos licença para fazer uma oração do nosso benfeitor Emmanuel, para iniciarmos este programa. E essa oração se chama Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. Agradecemos a música da oração. Agradecemos o regozijo da fé, a mensagem de amor. Agradecemos a ti, Jesus, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho. Agradecemos a ti, Jesus, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança, sobretudo, no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus mesmo que a gente está nesse programa maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, como é um programa especial de Natal, a gente não vai estar disponível para. Não vamos abrir para perguntas, porque a gente vai discorrer sobre um tema. O que não quer dizer que vocês não possam dizer para nós que vocês estão aí, tá bem? Agradecemos essa compreensão, mas o programa será de apenas 1 hora. E tem um tema, temos várias coisas interessantes para mostrar para vocês aqui hoje, e essas meninas vou pedir a licença de dar continuidade agora, né, depois desse lindo poema que a Sandra Boari leu, né, com uma música, porque quem canta... Seus males se espanta. Yes! Seus males. Isso. Exato. Então, vamos espantar esses males todos para a gente ter um programa lindo e encher o nosso coração de alegria. Quero participar com vocês. Opa, tá aqui. É um postal da história de Natal, gravado pelo projeto musical União com Jesus, de Portugal, onde eu e a Sônia temos a grata satisfação de fazer parte, né, Soninha? E eu ainda canto em português de Portugal, mas é o nosso carinho, a nossa homenagem a todos vocês, a todas as famílias que nos acompanham e que nos acompanharão no futuro, para este momento, né, especial, para essa semana especial de Natal, tá bem? Então, vamos ouvir Postal da História de Natal.
Há muito, muito tempo atrás, numa cidade cheia de gente, nasceu um menino que parecia igual a todos, mas era diferente. Quando ele nasceu, as estrelas do céu brilharam mais e uma fé se aproximou, deixando no céu um rastro luminoso, e aqueles que o viram logo seguiram. Pastores e reis magos, guiados pela estrela, viram ver quem era o menino que nascera. Pastores e reis magos, guiados pela estrela, viram ver quem era o menino que nascera. Pastores e reis magos, guiados pela estrela, viram ver quem era o menino que nascera. Estamos guiados pela estrela. Opa! Pronto, YouTube conversando aqui. Estamos guiados pela estrela com essas meninas lindas. Vamos começar agora a nossa apresentação. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Não é bom explicar, Eurídice, o que a gente vai fazer? Então, eu vou passar para você. Pode ser? Pode ser. Nós selecionamos um texto que traz para nós muita coisa que nós trabalhamos nas epístolas de Paulo, assim, de um jeito muito sintético, muito resumido, mas é um texto que nos alavanca para pensarmos Jesus não como aquele bebê que nasce na manjedoura, mas como o ponto de partida de Jesus para entendermos o nosso tempo hoje. Então, esse texto, na medida que a gente for lendo, nós vamos tentar trazer o nosso entendimento para que nosso olhar se amplie através dele e alcance a presença de Jesus devidamente posicionado no nosso dia a dia, tá bom? Essa é a nossa ideia, tá? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Eurídice? Tô aqui, tá me vendo? Tô. Posso colocar já o texto, a primeira parte? Sim, vamos lá, que nós só temos 1 hora. Vamos lá. Então, o texto, o título é Alfa e Ômega, de Vinícius, nas pegadas do mestre. A verdadeira história da humanidade resume-se em Jesus Cristo. Divide-se em 3 partes: passada, presente e futura. A passada transcorreu através das profecias que se reportavam à sua vinda. A presente escoa-se sobre os estudos e, consequentemente, a assimilação da moral inigualável da doutrina excelsa, das revelações divinas nele corporificadas, segundo a palavra redentora e as exemplificações que nos foram legadas com sua passagem por esse mundo. A futura culminará na vida eterna, na conquista da imortalidade, no cumprimento, em suma, das promessas solenemente anunciadas por ele,
como expressão do Verbo de Deus encarnado. Opa! Posso começar a falar? Vou tentar deixar aqui na tela enquanto isso. Pode ir falando, eu vou tentar achar aqui o jeito de pôr na tela. Tá bom. Esse texto traz para nós, já no título, alfa e ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego, que é o começo e o final. Jesus é o centro da nossa história. Como a Sandra falou na nossa abertura, Jesus marcou tanto a sua passagem pela Terra que a própria contagem do nosso tempo se dá antes de Cristo e depois de Cristo. Até os judeus se referem a esse tempo dessa forma, mas dizendo antes da Era Comum, depois da Era Comum. Ou seja, a vinda de Cristo é um marco na história de todo o nosso globo. E ele traz essa questão do presente, do passado e do futuro tão claro, com o passado trazia as premonições, aquilo que vai acontecer, carregando junto, a gente vai ver mais para frente, a questão da esperança. O presente significa aquilo que ele deixou e que nós estamos tentando aprender e incorporar no nosso ser. Então, é o que nós estamos vivendo hoje, depois que conhecemos o verdadeiro Deus da humanidade, a verdadeira vida espiritual, as verdadeiras posturas que regem a moral e a ética crística. Ou seja, o que Jesus abriu para nós de compreensão sobre as leis cósmicas universais. E o futuro vai culminar certamente no nosso apogeu enquanto desenvolvimento espiritual. Ou seja, a gente vai, quando atingirmos o nosso estágio de perfeição, ou a proximidade da perfeição, porque perfeição total só Deus, né? Então, quando atingirmos esse estágio, teremos nos apropriado dessa vida futura, da vida eterna. Teremos feito acontecer dentro de nós o reino de Deus. E o mais interessante de tudo isso é que isso resume toda a nossa história. Nossa história está toda contida aí. E a gente vai ver mais para frente que ele abre um pouco mais o entendimento dessa nossa história. Vou abrir para as meninas falarem também. Eu vou pegar aí uns ganchos, porque eu acho esse texto muito interessante, de uma reflexão muito grande, né? Primeira coisa, a verdadeira história da humanidade resume-se em Jesus. Porque Jesus, como a gente estudou lá no livro A Caminho da Luz, né, é o arquiteto desse planeta. Ele tem todo um projeto para esse planeta, que começou do zero, né? Mas começou com ele, o Alfa, né? E então a gente percebe que esse planejamento vai se desenvolvendo paulatinamente, no tempo certo, que não é o nosso tempo apressado, é aquele tempo dilatado dos ciclos que se abrem e que se fecham, né? Então, ele faz essa divisão aí em 3 partes que a Kátia colocou para a gente, né? Então, a primeira parte, o que a gente lembra? A gente lembra do Velho Testamento, com todos aqueles profetas que eram iluminados, eles tinham as suas inspirações, eram médiuns mesmo, e traziam essa ideia, olha, a coisa vai mudar, né? Nós estamos vivendo ainda, imagine lá no Antigo Testamento, eram tribos mesmo, muito primitivas, né? E de aquelas dominações todas,
da Babilônia, daquela região toda, né? Mas eles anunciavam. E não só eles, porque nós temos outros avatares em outros pontos do mundo, como Krishna, como Zoroastro, como Buda, que antecederam Jesus, e que, de uma forma adequada à sua região, à sua cultura, trouxe também essa ideia, porque essa ideia do, da vinda do nosso mestre sempre permeou tudo isso. Então, esse é o passado, aquele passado da esperança mesmo, da esperança no que está. E aí, o presente, né, que nós estamos vivendo ainda agora. Estudos, gente, né? Assimilação do que já vem sendo trazido, especialmente que Jesus trouxe com o seu nascimento, com sua vida curta, é lógico, em termos de tempo para nós, mas imensa, né? De imensa, passou uma imensa sabedoria. E a gente tem que ir assimilando. E aí eu lembro também aqui, só para a gente terminar, né, que lembrei de Romanos, de Paulo, quando a gente fala na justificação, na salvação e na glorificação. Porque é bem isso, né? Primeiro de tudo, eu tenho que assimilar para me tornar um justo. O que é o justo? É seguir o Evangelho de Jesus. Depois eu tenho que optar, eu tenho que escolher os caminhos para que eu seja salvo. Ninguém vai me salvar se eu não tiver esse mérito. Então, é assimilar, estudar, me preencher, me transformar para me salvar. E aí eu chego no futuro, que é a culminância, que é a glorificação, né? Quando eu deixo essa casca mais grossa para atingir patamares mais sutis. E aí ir me aproximando do Pai. Então, esse texto inicial eu achei assim bastante interessante. Espero que vocês podem falar. Eu pensei dessa forma, mas vocês podem contestar também, viu? Elô? Então, eu acho que a Sandra e a Kátia já falaram assim tudo, né, sobre esse presente, o passado, o futuro. O que eu queria ressaltar também nesse texto é o quanto ele se aproxima do que Paulo falava, né? Que Jesus é o centro de tudo. Então, se eu quero me tornar um homem novo, eu tenho que olhar para Jesus. Né? Se eu quero me transformar, eu tenho que olhar para Jesus. Né? Ele é o molde, como a gente aprendeu nessa última carta. Ele é o modelo, ele é o guia, ele é o tudo. Né? Ele é o centro de tudo. Então, se eu quero me aperfeiçoar, o meu objetivo é ele. E é isso que Paulo trazia com muita frequência nas suas cartas, né? De que Jesus é o centro de tudo, ele é o que comanda tudo, ele é o que está no leme do barco, então a terra não está à deriva, ele está ali no comando. Então, apesar de todas as dificuldades, esse caos que a gente vive, que quando a gente é inundado por essas notícias, né, de tragédias, de guerras e de tudo mais, a gente lembrar que o barco não está à deriva, né, que Jesus está no leme, está no comando, como naquela passagem que ele acalma aquela tempestade lá, né, com os apóstolos lá dentro do barco, e ele estava pleno, tranquilo, porque ele ia acalmar a tempestade. Então, é quase que a mesma situação. Né? Parece que está tudo um caos, mas ele está no leme. Então, o barco não está à deriva. Então, essa esperança de que ele é que comanda o nosso planeta, ele é o governador do nosso planeta, e que a gente não... então, não deve se desesperar ou, né, se achar que está tudo perdido. Não, ele está no comando sempre, e não nos abandona nunca.
ele fez mesmo uma promessa, né? Eu estarei convosco até à consumação dos séculos. E se nós pensarmos bem, é a certeza de que, com o Espiritismo, né, que nós temos um sítio de onde viemos, sabemos o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Portanto, significa que nós temos a eternidade pela frente e que tudo no final vai dar certo. Sempre vai dar certo. Porque ele está no comando, exatamente como dizia a Elon, mas não só porque ele está no comando, porque nós, no momento certo, vamos fazer germinar dentro do nosso íntimo, no nosso altar, como falava a Sandra no início, no nosso altar interno, as sementes que estão lá, da paciência, da resignação, da aceitação. E a partir do momento que nós começamos a aceitar as coisas como elas são, a perceber que o amor é o caminho certo, automaticamente nós já estamos no futuro. Porque o nosso futuro é viver o Evangelho na verdadeira essência. Então, é percebermos isso, não é? Ele veio antes, pelos profetas, esteve cá vivenciando para nos dar o exemplo e vai estar no futuro connosco, porque ele está sempre. Porque ele está sempre connosco, o tempo inteiro. Às vezes nós é que não estamos a ouvi-lo, nem estamos com ele. Afastamos-nos um pouquinho. E depois regressamos como filhos pródigos à casa do Pai, não é? A gente vendo, eu gosto de focar bem essa questão do presente, né? Que é exatamente o que a gente está vivendo. Porque se a gente for olhar para o futuro, a pessoa fala, não, eu estou visualizando fazer tudo isso pensando no futuro. Mas esse futuro bom mesmo é demorado, tem muitas encarnações para a gente chegar lá. Então, a gente às vezes não consegue nem entender isso, né? E pode gerar uma certa ansiedade. A pessoa tentar buscar essa perfeição dela mesma, né? Tentar melhorar-se cada vez mais, mas olhando só para esse futuro, isso pode gerar essa ansiedade. Por isso que é a cada momento o seu momento, viver esse momento. Claro, entender que existe esse futuro, que é lá que vamos escolher a melhor parte, não a maior, a melhor parte das nossas recompensas, né? Mas se a gente focar nesse dia, né, no dia a dia nosso, nas nossas ações ali, fica muito mais fácil, e a gente não cria energias que possam acabar atrapalhando todo esse processo. Nós estamos vendo aqui Paulo de Tarso, né, nas epístolas, as cartas que ele manda para os outros, tudo que ele vivenciou também, a gente vê a sabedoria dele, por exemplificar a vida do Cristo, né? E ele fala disso, né? Principalmente exercite o amor, o trabalho, né? E é o trabalho diário também, porque aquele trabalho vai te ocupar a mente e vai te esclarecer a mente e vai trazer comida para a tua casa, né? Um trabalho digno. O trabalho espiritual, conhecimento também das coisas do Espírito, das mensagens de Cristo. Eu estava até conversando ontem com a minha cunhada, e a gente falando sobre as pessoas, por exemplo, que são ateus, que não acreditam em Deus, mas acreditam em alguma coisa que existiu. Ok, então, mas não sabe se acredita ou não nesse Cristo. Aí eu falei, pera lá, então vamos ao seguinte, você não precisa acreditar em Deus, você acredita que alguma coisa criou. Ok, então se você acredita em alguma coisa, eu dou nome para essa alguma coisa de Deus, né? Que eu ainda não compreendo. Então, mas eu dou o nome de Deus. Então, você não é ateu, você só não sabe o nome que você está dando para a pessoa, para esse ser que criou tudo e todos, que ele entende que criou tudo e todos. E aí, quem é Jesus? Nós já sabemos cientificamente que Jesus existiu, que foi um homem de muito, muito amor, né, de muita exemplificação, porque as comunicações que a gente tem, as pessoas já devem saber, quem não sabe, existe uma carta que Públio Lentulus mandou para o imperador César e que narra as características de Jesus Cristo. E essa carta foi encontrada, se não me engano, em Roma. Então, tem essas narrativas de Jesus. Então, ou seja, Jesus existiu. Você não... mas eu não entendo ele como uma divindade. Ok, então vamos fazer o seguinte... Tente entender que homem é este que trouxe uma vivência, né, tão especial a ponto de ser conhecido pelo mundo inteiro, por todas as religiões. Podem não compreendê-lo, mas nenhum deles fala nada de ruim deste homem, né? Porque ele se fez homem diante de nós. Então, vamos tentar tirar o máximo possível desse passado, que é agora o nosso passado, não o passado de Cristo, né? E trazer para o nosso presente esses exercícios
do bem ser, do bem fazer, para a gente, aí sim a colheita vai ser natural e obrigatória. Eu estava a ouvir, Eurídice, e estava-me a lembrar daquela a conversa entre Jesus e ele coloca a questão: e vocês quem dizem que eu sou? E que o Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é? E ele diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, esta passagem aqui, né, que estamos aqui a ver, o que é que significava? Significava que Pedro, dentro de si próprio, compreendia quem era o Cristo. E é exatamente isso que a Eurídice estava a falar. Muitas vezes nós ainda não compreendemos quem é o Cristo, porque ainda não conseguimos vivenciar, como aconteceu com o Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, mas vós, ó Cristo, que viveis em mim. Enquanto nós não conseguirmos compreender o caminho, é muito difícil para os que estão à volta entenderem esse caminho. Então é preciso que cada um de nós aproprie-se desse caminho, que viva esse caminho, para dar valor e compreender, porque senão não vamos compreender o Cristo, porque ainda não estamos a conseguir fazer o trajeto, e não estamos a falar de sermos espíritos puros, porque como a Eurídice disse muito bem, nós temos o caminho pela frente, não é? Longo, largo, então estamos a tentar passar para a fase de regeneração, na escala de espíritos, não é? Portanto, não estamos ainda no caminho de podermos ser espíritos puros, mas ele próprio disse: vós podeis fazer aquilo que eu faço se tendes a fé de um grão de mostarda, que era a coisa mais pequena visível. Então, ele só nos está a pedir para fazer algo que nós já somos capazes de fazer. O que ele nos ensinou no Sermão da Montanha, qualquer um de nós consegue fazer, desde que tenha força de vontade e queira. É preciso que a gente queira vivenciar. E quando nós começarmos a vivenciar e começarmos a ter mais paz e a nossa consciência estiver mais tranquila, acaba por ser um empurrão, não é? Porque nós começamos a perceber que afinal vale a pena, porque sofremos menos. Como a Eurídice diz, no Planeta de Provas e Expiações, a dor faz parte, mas sofrimento é opcional. Só sofremos se nós não compreendemos o objetivo da dor, correto? Podemos dar andamento, Eurídice? Pode? Posso mudar? Uhum. Comi uma parte aqui, pera lá, que eu já vou pegar. Tá certo. Não é que tem uma parte que o logo está em cima, peraí que eu leio daqui. Ah, tá. Aí eu não consigo ler. Opa. Bom, vou tentar ler daqui assim. A gente ajuda. Vamos lá. A primeira fase dessa história é a esperança, adejando em torno de seu nome divinizado pelas profecias. Ok. Cobriu o nome. Então, a primeira fase dessa história é a esperança adejando em torno do seu nome divinizado pelas profecias. A segunda é a fé na sua palavra, na aquisição do futuro brilhante nele mesmo manifesto. A terceira será a consumação do fato, a entrada triunfal do Espírito redimido no reino de amor, nesse reino de Deus que ele tão calorosamente por ele tão calorosamente anunciado. Que é o que a gente estava falando, né? Principalmente esse futuro, né? Que vai vir para todas. Todo mundo vai receber, né? Continua a leitura? Sim, continua, porque é para a gente fazer o gancho de tudo. Em tal importa a história real do homem. Através daquelas frases se desdobram os mistérios da vida humana, solucionando-se todos os problemas dos nossos destinos. O homem é obra em acabamento. Jesus é a obra acabada. O homem, com seus defeitos e fraquezas, impede que por ele se manifeste e se ostente a imagem da divindade a cuja semelhança fora criado. Jesus revela Deus em sua majestade, em seu esplendor, como límpido cristal de um espelho refletindo a imagem que o defronte. Esse o motivo porque Jesus nos foi dado como modelo. Em imitá-lo, resume-se o supremo ideal da vida humana.
em que pese, pois, as vãs filosofias, Cristo Jesus é e será o alfa e o ômega deste orbe que hospeda a família humana. Emmanuel, Psicografia Chico Xavier. Podemos fazer a mesma sequência? Eu pedi para ler tudo porque não dá para a gente separar desde o início do texto até o final. Então, se a gente pensar naquela primeira fase, onde as promessas da vinda do Cristo, as profecias estavam sendo dadas, a gente pode comparar com a esperança, como nós já citamos antes. A esperança que o homem acaba tendo desse renascimento, dessa mudança, dessa nova vida, desse novo entendimento da nossa relação com Deus, porque tudo está apoiado e centrado na nossa relação com Deus, que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus não veio nos ensinar que ele devia ser divinizado por nós, ele veio nos ensinar que nós devíamos entender Deus através dele. E é isso que Paulo o tempo todo fala, que é através de Jesus que nós vamos trabalhar a nossa relação com Deus. A segunda etapa é aquela etapa da nossa construção, como a Sandra bem falou, a nossa construção dessa relação com Deus através dos princípios que Jesus nos deixou. Então, vivendo, aprendendo, estudando esse entendimento novo que Jesus deixou, vamos construindo através da nossa fé. Vejam o quanto a gente lembra Paulo aqui. Através da nossa fé, vamos construindo a nossa relação com Deus. Vamos criando instrumentos para que nós nos candidatemos à salvação, para que nós sejamos passíveis de sermos salvos. E aí, na terceira etapa, que é o futuro, a gente vem já aprendidos a fazer uma relação com Deus através da fé, já incorporando em nós, fazendo parte de quem nós somos, todos os ensinamentos do Cristo. E esse futuro chega para nós como um estágio evolutivo em que nós já estamos aptos a viver o amor fraternal que Jesus ensinou. Então vejam que da esperança caminhamos para a construção da fé caminhamos para a vivência do amor. Através da fé, da nossa relação com Deus, onde nessa relação a serenidade, a tranquilidade, a mais absoluta confiança reina, e não nos resta outra alternativa. Quando a nossa mais absoluta confiança está no centro de tudo que é Deus, não nos resta outra alternativa senão viver o amor que Deus nos envia, que Deus nos manda todo dia, que Deus nos acolhe nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Não há mais alternativa para nós, quando atingirmos esse estágio, a não ser vivenciar o amor. Então vejam que esperança, fé e amor continuam ainda aqui sendo o tripé as etapas do nosso caminho evolutivo, da nossa condição de atingirmos a perfeição. E a partir daí, quando ele explica isso, futuro, passado, presente e futuro, a condição das profecias, o ensinamento real e a absorção desses ensinamentos como um todo, a gente vai juntar a esperança, a fé e o amor nesse passado, presente e futuro, e aí entendemos que ainda não chegamos a esse futuro, ainda não conseguimos implantar no nosso coração, com toda a sua majestade, o reino de Deus. Mas
nós sabemos que somos uma obra inacabada de Deus. Estamos nos fazendo perfeitos. E isso tem a mão de Deus, tem a guarda de Jesus e tem o nosso esforço íntimo perseverante. Então, Jesus veio nos contar como é que nós seríamos quando estivéssemos acabados. Jesus veio mostrar, olha, quando vocês tiverem atingido a perfeição, vocês vão ser parecidos comigo, que vão conseguir olhar o outro com amor, conseguir praticar a caridade, conseguir entender com naturalidade as dores da vida e não se manifestar em rebeldia, em ansiedade, porque o Pai rege tudo que existe. E a gente ainda não consegue fazer como Jesus, porque nós temos ainda essas dificuldades internas que não permitem que a verdadeira beleza do Criador que está dentro de nós se manifeste através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, como era com Jesus. Jesus dizia lá em João, eu e o Pai somos um, porque ele tinha uma afinidade tão grande com o pensamento de Deus que a vontade dele era a mesma vontade de Deus para ele. Ele já não tinha mais aquelas arestas, aquelas ferrugens, aquelas nuvens, aquela lama que cobria o seu coração, impedindo o Pai de se mostrar através dele. Ele era, como fala no texto, um espelho do cristal mais límpido que existe, através do qual o Cristo interno podia fazer ver a magnitude e o esplendor de Deus através das suas ações, através do seu magnetismo, através dos seus pensamentos, através do seu amor infinito. Então, por conta dele já ter atingido esse patamar, dele conseguir mostrar para nós essa imagem do Deus perfeito, é que ele foi nos dado como modelo, para que nós o seguíssemos, para que nós o imitássemos. Paulo fala muitas vezes, eu imito o Cristo, vocês sejam meus imitadores. E quando a gente consegue, aos poucos, como a gente falava semana passada, de tanto treinar, a gente acaba incorporando aquela atitude, que é o salto qualitativo que a gente fala. Nesse salto qualitativo, a gente absorve a lição e a lição passa a fazer parte de nós, ela passa a nascer espontaneamente em nós. Jesus foi fazendo isso para cada virtude, para cada coisa que ele ia precisando trabalhar, até o momento em que ele trabalhou tudo, até o momento que ele estava perfeitamente associado à vontade do Pai. Então, essa ideia de imitar Jesus é que deve ser o nosso ideal de vida. A gente pode lembrar que estamos nesse mundo para aprendermos a ser como Jesus. Que seja esse o lema do nosso Natal. Que não sejamos lembrados, que não lembremos apenas do Jesus menino, do Jesus nascido, mas que nós nos lembremos do Jesus homem, que nos ensinou todas as coisas que precisávamos saber para um dia atingirmos também essa condição de cristais límpidos através de nós, que através de nós pode-se visualizar a presença de Deus. Vejam quão grande é esse esforço de fazer um Natal ser o Cristo nascendo dentro de nós. E não na imagem da manjedoura, mas sejamos nós o berço de palha que acolhe o menino, o adolescente e o homem que Jesus foi. Eu acho que, no meu entendimento,
Vinícius deixou essa mensagem. E ele termina de forma brilhante, dizendo: não tem como escapar. Jesus é desde o começo até o fim a nossa essência. Ele é a essência da família humana que habita a Terra, porque Jesus é o Cristo do nosso planeta. Então, que nós pensemos o Natal como tempo de fazermos o Jesus, os seus ensinamentos, a sua presença, a sua energia, a sua força e o seu amor nascer dentro de nós. E não apenas aquela figura externa a nós de Jesus na manjedoura apenas. Que nós sejamos a própria imagem do Cristo. Um dia seremos, um dia nos encontraremos, olhando-nos uns aos outros e enxergando através de nós a imagem esplendorosa e magnífica de Deus. Sandra? Sim, eu acho que a Kátia fez aí um apanhado muito, muito verdadeiro, muito bonito, né? Que não cabe mais até. Eu só lembraria aqui que é muito importante duas coisas. Essa questão do relacionamento, né? Que a gente tem que aprender a se relacionar. E eu me lembrei de que Deus trabalha primeiro em nós, porque ainda estamos muito sem forma, disformes, ainda em construção, para depois, quando a gente já tiver com mais fidelidade, né? Com mais amor, mais caridade, ele trabalhar através de nós. E a gente só consegue isso quando a gente entende esse relacionamento. E quem é que faz essa ligação? É Jesus, né? O nosso alfa e ômega. E como disse a Kátia, ele é o reflexo do Pai. Por esse motivo, muitos e muitas denominações religiosas dizem que Jesus é Deus, é uma só pessoa. Nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus está acima de tudo. Mas a identidade, como a Kátia falou, com esse Pai de amor, é tão grande que existe até essa confusão, né, de que sejam uma única pessoa. E nós, como disse a Kátia, precisamos fazer esse relacionamento com o Cristo para que a gente também possa ter essa conexão tão grande que a gente entenda o amar ao próximo como a si mesmo, o amor, como é que Jesus falou? Amar a todos. Amai-vos como eu vos amei. E essa frase que eu queria lembrar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso resume tudo, né? Porque ele nos amou acima de qualquer coisa. Ele refletiu o amor do Pai, que é infinito para nós, como a gente já estudou em Paulo, mesmo aqueles que erram, Pai não faz diferença, não existe acepção de pessoas. Então, esse reflexo maravilhoso, que em nós ainda, ele diz aqui que a gente não consegue, porque a gente ainda está cheio de sombras, então não consegue refletir. Mas aos poucos, como a Kátia falou, no caminho da construção, né? Nos melhorando e compreendendo cada vez mais o nosso papel como co-criadores, como parte integrante desse projeto de criação da humanidade. Então, a gente vai limpando essas sombras e refletindo cada vez mais esse amor de Jesus e do Pai. Então, ele é o alfa e ele é o ômega da humanidade. É isso. Hello? Então, assim, eu acho que a Sandra e a Kátia já resumiram, sintetizaram bem o que esse texto traz.
E, na minha opinião, assim, esse texto ele traz uma reflexão sobre o renascer da esperança, o fortalecimento da fé e a vivência do amor, né? Porque a gente pode comparar o evangelho exemplificado e ensinado por Jesus como um continente enorme do espírito imortal. Um continente tão grande que nós mal começamos a explorar ainda, né? E que a exemplificação de Jesus, o padrão moral que ele veio trazer aqui à Terra, a sua conduta, o seu pensamento, o seu amor, a sua caridade, a sua sabedoria são tão vastos, são tão grandiosos, que a gente ainda não tem condições de apreciar ou de medir, né, todo esse gesto de Jesus. E aí, assim que nós formos explorando, compreendendo e vivenciando a mensagem do Evangelho, nós vamos ampliando os nossos horizontes. E aí nós vamos perceber os detalhes desse continente gigantesco que é o Evangelho de Jesus. Porque, na maioria das vezes, quando a gente se aproxima do Evangelho, a gente fica muito fixado naquela imagem da cruz, né? Todos aqueles momentos dolorosos da crucificação. Ou a gente se fixa nos milagres, né? No extraordinário. E o foco, quando em qualquer passagem com Jesus, não deveria só o milagre, só o extraordinário, só o magnífico. Porque cada gesto de Jesus contém uma lição e uma reflexão. E não que a cruz não seja importante. A cruz do Cristo é um símbolo de redenção espiritual, porque ela simboliza todas as dificuldades, todos os desafios que o encarnado pode encontrar quando está aqui na vida corporal. Mas o Evangelho não é só a cruz. Se a gente fizer uma linha do tempo, começando com o nascimento de Jesus na Terra, esse acontecimento ele é anunciado por uma estrela em Belém. Então, a mensagem do Evangelho nasce nesse clima de simplicidade, de afeto, de ternura e de esperança. Né? A esperança de uma estrela que guia, de uma estrela que brilha soberana, né? Sobre todas as misérias humanas e de entidades celestiais que estabelecem uma plataforma simbólica no início do Evangelho, que eles dizem, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o Evangelho nasce numa manjedoura, né, de esperança, a manjedoura da esperança. O Não quero aprender, mas a gente está com pouco tempo. Tá bom. O Evangelho surge como esse símbolo de esperança e depois da cruz, depois dos tormentos da cruz, aí a gente tem um domingo cheio de sol, numa linda manhã de domingo, em que ele próprio, Jesus, se apresenta para Maria Madalena, anunciando o quê? A imortalidade da alma, a vitória do bem sobre o mal, a vitória do espírito sobre a realidade corporal, a plenitude do espírito, a plenitude do evangelho, a grandeza espiritual do Cristo. Então, nessa linha do tempo, o evangelho começa na esperança e termina na esperança. Sabe? Eu achei isso muito lindo nesse poema, porque ele traz isso de uma forma tão, tão bonita, né? Tão poética mesmo, como está aí no texto, que eu quis fazer essa parte da reflexão, né? Não estou falando do amor, da esperança, da fé, mas essa parte de Jesus trazer essa esperança para todos nós, eu acho que foi tão importante, e ele veio não forçado, ele veio por amor a todos nós. Né? Deus nos enviou ele não por mérito nosso, mas por exclusiva misericórdia de Deus, porque ele nos ama apesar de, né? Como a gente costuma falar, ele nos ama e pronto, e pó. Era isso que eu queria falar. Soninha, consegue sintetizar? Não vale a pena, elas já disseram tudo. Eu amei a explicação da Kátia, da Sandra e da Elo. E, na realidade, para mim, a vida de Jesus é a esperança o tempo inteiro. É a certeza de que nós continuamos a viver, é a certeza de que há oportunidades, é a certeza de tudo. Então, é neste Natal que nós possamos lembrar-nos dele, como a Kátia nos conclamou, de todas as formas, não só como menino Jesus, mas também como o adolescente que se apresenta no templo, mas também como o nosso mestre que durante 3 anos ensinou-nos
como é que seria para que nós pudéssemos fazer a paz no nosso mundo. Paz que está bem necessitada em muitos locais, começando por nós próprios, nos nossos íntimos. Que nós possamos abraçar a paz, para que a cada dia o nosso mundo seja um sol risonho, em que todos nós um dia possamos olhar uns para os outros sem nenhuma armadura, sem nenhum sentimento antagónico, mas sim sentindo que somos uma família única. Exato. O que eu acrescento só para poder vocês olharem, tem essa imagem que eu achei ela muito significativa, porque ela mostra um Cristo sereno, né? Depois de tudo que vocês falaram, sabendo de onde está esse Cristo, né? Em que lugar, que situação que vive esse Cristo, ele mesmo assim não deixa de voltar para trás e cuidar da gente, que é poeirinha da poeirinha da poeirinha no universo. Então, o que a gente tem que ter é esperança, que a gente tem que ter é gratidão, e que a gente tem que ter é dinamismo, força de vontade, determinação de tentarmos sermos o melhor. É uma responsabilidade nossa para com esta pessoa, com este ser, que é o nosso irmão Jesus Cristo, que se entregou para a gente e que até hoje trabalha a nosso favor. Então a gente tem que ter um mínimo essa consideração por ele e tentar esforçar o máximo que puder de fazer com que a nossa vida realmente valha a pena, do começo ao fim, tá bem? Bom, Soninha, eu preciso só fazer um negócio aqui para poder postar a nossa oração de finalização. Queres que eu faça a parte final, é isso? Não, eu quero isso. Você pode passar os recadinhos enquanto eu termino aqui? Sim. Deixa-me só ir aqui, buscar os recadinhos. Mas vamos então buscar aqui os nossos recados. Ora bem, então, nós vamos ter amanhã, quarta-feira, o Evangelho comigo e com a Eurídice, que será o tema que está aqui, Palavra aos Espíritas. Estamos a estudar o livro Religião dos Espíritos a cada 15 dias. Teremos também, neste sábado, novamente o programa Paulo e Nós, onde vamos ter connosco a nossa querida Manuela, continuando a leitura do livro Paulo e Estevão. O horário é o mesmo que das epístolas, que é exatamente 16 horas Brasil, 19 horas Portugal. O outro, o do Evangelho, é às 18h05 daí, do Brasil, 21h05 Portugal. E está claro que nós vamos voltar para a semana, não é? Com as nossas meninas das epístolas. E teremos connosco o especial que por acaso não está aqui, de Ano Novo. Já encontrei. Ora, o especial de Ano Novo para a semana vai ser na mesma um programa de 1 hora, como foi este, e vamos novamente refletir sobre uma mensagem. Estaremos com estas meninas que agora vão se despedir. Kátia. Eu queria agradecer a todos o carinho, agradecer novamente a presença de vocês aqui, que mesmo pela telinha acalentam o meu coração, e que nós possamos ter um Natal cheio de muita luz, muita paz, que o nosso Natal seja realmente um renascimento. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Muito bem. Então, a nossa querida Heloísa. Hello. Tá, queria desejar a todos um Feliz Natal, um Natal com Jesus, né? Então, não um Natal apenas dos presentes, da confraternização, da ceia farta, mas um Natal com Jesus. Que nós possamos reconhecer que Jesus está sempre conosco. Nós não estamos sozinhos, nós já sabemos disso. Nós espíritas estamos plenos de conhecimento, então é hora de nós sentirmos isso. É hora de deixarmos o coração vibrar na confiança e na esperança. Então, são os meus votos de muita paz, de um Feliz Natal, um Natal verdadeiramente novo, espiritualmente novo, que nós possamos renascer no entendimento e no sentimento e na fé. Que assim seja, querida Elo. Querida Sandra? Então, é só gratidão mesmo, como sempre, né? E foi ótimo estarmos aqui refletindo sobre esse Natal diferente, né? Então, vamos deixar Jesus entrar no nosso
no nosso altar, nesse Natal, e vamos ser nós a darmos presentes a Jesus. Porque chega Natal, todo mundo fica lá oriçado com os presentes, né? Os reis magos levaram presentes a Jesus, que tinham um simbolismo muito especial, né? Eles levaram ouro. Vamos dar o ouro do nosso amor, da nossa transformação, né? Eles levaram incenso, incenso que é um perfume, que é uma coisa que evola, né? Vamos também doar esse perfume do amor, da esperança, da fé, e a mirra, né? Que era tão importante para eles. Vamos também doar o que há de melhor em nós nesse Natal, para aqueles que nos rodeiam, começando com os nossos familiares, os nossos amigos, vocês todos que estão aí, que são a nossa família espiritual, que nós estejamos unidos nesse amor do Cristo, esse amor que ele nos trouxe. Um Feliz Natal para todos os que estão aqui ouvindo a gente. E antes de eu passar para a nossa querida Eurídice terminar com a prece, eu queria só dizer que neste Natal, que nós possamos estar com o nosso Mestre amado, com a sua Mãe Santíssima, e que, acima de tudo, possamos, cada um de nós, refletir na vivência do Mestre, que nós possamos, estando com a família, lembrá-lo. Porque muitas vezes embrenhamos nas coisas materiais e esquecemos o verdadeiro aniversariante, que é Jesus. Como a Sandra disse, não é nesta data que ele nasceu, mas nós lembramos nesta altura. Ainda bem que lembramos, mas que nós possamos lembrar-o sempre ao longo do ano. Querida Eurídice, está contigo o programa. A gente agradece a todos vocês por mais esse encontro, né, de conhecimentos, com muita gratidão a todos vocês que fazem parte dessa família, né, das epístolas aqui, que agradecemos mesmo e desejamos, né, imensamente um Natal de muita alegria, de muita paz para todos vocês. E nós vamos fazer esse encerramento, né, com uma oração, né, e desejando para que o lar de vocês esteja iluminado com todo o carinho, todo o amor que nós também possamos direcionar para vocês. E a nossa gratidão, né, esse ano que nós estivemos com vocês é imensa. Então, e vocês conosco também, que nos permitiram entrar na casa de vocês para tentarmos levar um pouquinho do que nós temos, né, para poder... Eu não tenho, quem tem são essas meninas. E a gente, junto com elas, aprender e discutir sobre ele, né, Jesus, que é esse nosso modelo e guia. Eu vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento, que está processando aqui, mas vamos lá, eu vou fazer como leitura, tá bem? Então, vamos lá. Prece do Natal. Jesus, recordando-te ainda, quando te exaltaste na loucura, com luz nas trevas, nos pediste a bênção. Acho que não dá para ouvir, eu vou fazer a leitura só, tá bem? Recordando-te a vinda, quando exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolver em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudem as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti, que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no topo dos altos edifícios, em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência dos teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça.
E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louva-te o nome, em torno da mesa farta, trancado inconscientemente às portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te oferecemos, que te ofertamos, em troca de tudo o que nos dás e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.